Olá, crianças! Acordados e acordadas, preparados e preparadas para a nossa aulinha de matemática que vai começar agora. Então, muita atenção, muita atenção. Vocês lembram que na aula passada, não sei, algumas aulas atrás, nós falamos sobre tabela simples e tia Gil depois também falou sobre tabela de dupla entrada. Lembram disso, gente? Olha só aqui as tabelas que nós já falamos, nós já aprendemos um pouco sobre elas, pois hoje nós vamos aprender um pouco sobre os gráficos. Isso mesmo, vamos aprender sobre os gráficos, que são uma outra forma de representar, de apresentar as informações, certo? É uma forma da gente visualizar melhor, da gente ver melhor as informações e entender melhor essas informações também, tá certo? Então, os gráficos também, assim como as tabelas, também são uma forma de nós apresentarmos algumas informações para que a gente possa ver melhor e entender melhor, tá certo? Então, peguem aí o módulo 3 de vocês e abram na página 102, que agora nós vamos entender direitinho como é essa história de gráficos. Vamos lá, peguem aí o módulo 3 de vocês. Vem comigo. Então, gente, já abriram aí o módulo 3 na página 102? Então, vamos acompanhar. Nós temos aí, né, a explicação do que são esses gráficos e nós vamos prestar muita atenção para entendermos direitinho essa história, tá bom? Então, para saber o público semanal que frequenta uma sala de cinema, Murilo anotou a quantidade diária de poltronas vazias durante uma semana. Olha só, Murilo, ele anotou a quantidade diária de poltronas vazias de uma sala de cinema. Ele fez esse acompanhamento, gente, durante uma semana, olha só, de segunda-feira até domingo. Vocês estão atentos, estão prestando atenção que aqui nós temos uma tabela? Sim, uma tabela simples nós temos aqui, não é? Essa tabela simples, ela traz a quantidade diária de poltronas vazias em uma sala de cinema durante uma semana. Lembram que eu falei para vocês que a tabela simples, ela tem um título? O título vai dizer para a gente quais são as informações que estão na nossa tabela. Certo? Então, Murilo, como é muito esperto, como já aprendeu o que é uma tabela, ele anotou a quantidade diária de poltronas vazias numa sala de cinema e, como ele não é besta nem nada, e ele sabe que numa tabela, quando a gente faz uma pesquisa, é interessante que a gente coloque as informações numa tabela, então ele já fez tudinho numa tabela simples, certo? E apresentou aqui pra gente. Então, nessa tabela, ele colocou na primeira coluna o dia da semana, certo? Então, ele colocou aqui segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Todos os dias da semana, porque ele anotou a quantidade de poltronas vazias durante uma semana, não foi isso? Então, na outra coluna, ele colocou a quantidade de poltronas vazias, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Aí a gente se pergunta, ora, mas por que é que Murilo foi fazer essa anotação da quantidade de poltronas vazias? Bom, porque ele queria certamente saber, né, quantas pessoas, né, frequentavam essa sala de cinema durante a semana e para isso ele se baseou na quantidade de poltronas vazias. Ele também podia querer saber qual é o dia que aquela sala de cinema tinha a maior quantidade de poltronas vazias, né? Então, ele fez essa pesquisa e apresentou aqui o resultado para a gente. Através dessa tabela, olhando assim, né, já olhando assim de cara, dá para perceber
que alguns dias tinha muitas poltronas vazias, né? E outros dias tinha menos poltronas vazias, né? Então, no caso aqui, o dia que teve menos poltronas vazias foi no domingo. Então, no domingo tinha mais gente na sala de cinema, né? E na terça-feira foi o dia que teve mais poltronas vazias, né? 48 poltronas vazias na terça-feira. Já no domingo só teve 15 poltronas vazias, né, gente? Então já dá para a gente perceber através da nossa tabela. Bom, mas a gente quer falar mesmo hoje de gráfico, né? Isso é o nosso assunto de hoje. Então vamos prosseguir para ver o que é que essa tabela tem a ver com gráfico. Olha só. Então aqui, ó, e lembrando que sempre no finalzinho, abaixo da tabela, normalmente vai aparecer uma informação dizendo a fonte. E o que é a fonte? Lembra que eu falei na aula sobre tabelas simples? A fonte é de onde vem essa informação. De onde vem aquela informação que está na tabela? Então, assim também no gráfico, ó, se você observar no seu livro, lá na tabela também tem a mesma fonte, ó, fonte Anotações de Murilo. O gráfico também traz essa fonte, que é para dizer para a gente de onde foram tiradas essas informações, tá certo? Então, gente, dá para perceber, olha só na imagem aí, então de cara dá para a gente perceber que o gráfico é um pouco diferente da tabela, né? O gráfico, ele já é mais um desenho, né? Ele já é mais um desenho e aqui nós temos algumas barras, né? Dá para perceber, algumas barras. Normalmente esse gráfico ele vem colorido, então é diferente da tabela. A tabela também, ela pode vir colorida, pode acontecer, tá certo? Mas o gráfico, ele é mais, vamos dizer, mais bonito, né? Tem uma apresentação melhor, né? Chama mais atenção do que a tabela. Então, por isso que o livro de vocês vai dizer assim, a fim de obter uma visualização e uma compreensão mais rápida, Murilo organizou os dados em um gráfico de barras. O que é que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que o gráfico, através do gráfico, nós podemos visualizar, ou seja, ver melhor as informações e compreender de uma maneira mais rápida. Porque olha só, na tabela nós temos que ler, né? Nós temos que ler lá nós tínhamos o dia da semana, como nós temos aqui, e nós tínhamos também o número de poltronas vazias. Percebam, aqui no nosso gráfico nós também temos os dias da semana, todos eles aqui embaixo, tá vendo? De segunda a domingo, nós temos os dias da semana. E nós temos também aqui o número de poltronas vazias em cada dia. Então, as informações, gente, são as mesmas informações, tá certo? É a mesma fonte, são as mesmas informações. Lembra que nós vimos lá na tabela que o dia que teve menos poltronas vazias foi o domingo? 15 poltronas vazias? Lembra que nós vimos que a terça-feira teve 48 poltronas vazias? Então, as informações são as mesmas. O título, olha o título aqui do gráfico. O gráfico também tem título, é isso mesmo, o gráfico também traz um título, que é explicando o que é que vai ser apresentado, quais são as informações que vão ser mostradas no nosso gráfico. Então, qual é o título? Quantidade diária de poltronas vazias em uma sala de cinema durante uma semana. Então, o nosso título é o mesmo da tabela que nós vimos, certo? Então, isso quer dizer que as informações, elas são as mesmas. Mas aí eu pergunto a vocês, vocês que estão com o livro de vocês, com o módulo 3 aberto e que já viram a tabela, né? Já viram a tabela e agora estão vendo o gráfico. Qual é o mais fácil da gente entender?
Qual é o mais fácil da gente perceber aí a diferença do número de poltronas de um dia para outro? Eu acho que é esse, né, gente? Eu acho que é o gráfico. O gráfico é mais fácil da gente entender, porque ele é um desenho, e é um desenho que já nos dá a entender, ó, de cara, não precisa nem a gente ir olhar os números direitinho, para a gente ver que o dia que teve mais poltronas vazias foi a terça-feira, que o dia que teve menos poltronas vazias foi o domingo. Então, de cara, já dá para você compreender a diferença de um dia para outro, né? Além de a gente ver, ó, que aqui na segunda-feira começou com um número alto e a semana terminou com um número menor. A gente dá uma visualizada geral, a gente percebe a situação geral. Então, o gráfico, ele é mais completo. Ele é mais completo, ele é mais bonito, ele permite que a gente entenda as coisas de uma maneira mais rápida. Então, o gráfico em relação à tabela, ele é bem mais rico de informações, tá certo? Então, a tabela também é importante, muito importante, gente. Não pode esquecer disso. Sabe por que a tabela é muito importante? Porque além dela ser uma forma prática de apresentar as informações, ela também vai servir para a gente criar o gráfico. Vocês viram que antes de criar o gráfico, Murilo criou primeiro uma tabela, né? Então, para facilitar a criação do gráfico, a gente pode criar uma tabela antes, certo? Então, tanto a tabela quanto o gráfico são formas de apresentar informações e são formas importantes de nós apresentarmos algumas informações, especialmente as pesquisas, tá bom? Então, agora vamos lá, vamos aprender ainda mais a interpretar o gráfico, né? Já vimos ali as informações de uma maneira geral, agora nós vamos treinar, né? Exercitar, porque assim a gente aprende mais, não é isso? Então, vamos lá, algumas perguntinhas para a gente observar no gráfico. Você que está com o módulo 3 aberto, vocês vão olhar lá no gráfico da página 102 e nós vamos responder aqui na página 103, tá certo? Eu estou olhando aqui e vocês também olhem aí, acompanhem aí, ok? Então, com base nos registros de Murilo, concluímos que a maior quantidade de poltronas vazias nessa semana ocorreu na terça-feira. Nós já tínhamos falado disso, né? Que a terça-feira foi o dia que teve a maior quantidade de poltronas vazias. A gente viu isso bem demonstrado lá no gráfico, né? A barra maior é a da terça-feira. Então, quantas poltronas estavam vazias na segunda-feira, gente? Olha lá no gráfico e me diz quantas poltronas estavam vazias na segunda-feira. Quantas? Exatamente, 40 poltronas estavam vazias na segunda-feira. Coloque aí no tracinho, 40 poltronas, não é isso? E na sexta-feira, quantas poltronas estavam vazias? Olha lá no gráfico. Sexta-feira, nós tínhamos 28 poltronas vazias, né? 28 poltronas vazias. Menos poltronas vazias do que na segunda, né? E na quarta-feira, gente, observem no gráfico. Quarta-feira, quantas poltronas estavam vazias? 18 poltronas, exatamente. Coloque aí no tracinho, 18 poltronas. Gente, e no domingo, quantas poltronas estavam vazias? Quantas? Olhem no gráfico, foi o dia que teve a menor quantidade de poltronas vazias. Quantas? 15. Gente, outra coisa importante, antes de nós irmos para o 2, o gráfico também,
ele nos mostra baseado na pesquisa que foi feita, ele nos mostra alguma realidade, né? Então, através dessas informações, dessa pesquisa que Murilo fez, do gráfico que nós vimos, nós podemos concluir que as pessoas frequentam mais essa sala de cinema em que dia da semana? No domingo, né? No domingo, porque tinha menos poltronas vazias no domingo. Então, isso quer dizer que no domingo as pessoas frequentam mais a sala de cinema. Então, cada gráfico traz também uma informação por detrás, né? Alguma realidade, alguma coisa, alguma situação que a gente tem para descobrir, tá certo? Segunda questão. Em qual dia dessa semana ocorre a maior frequência das pessoas, a frequência de pessoas? Se no domingo tinha menos poltronas vazias, é porque nós tínhamos mais pessoas, nós tínhamos maior frequência de pessoas. Então, em qual dia dessa semana ocorreu a maior frequência de pessoas? No domingo. Então, vamos colocar aí qual foi o dia? Domingo. Certo? No domingo é que nós tivemos o maior número de pessoas frequentando esta sala de cinema. Gente, não é fácil interpretar um gráfico, é bem legal, né? Eu acho fácil e acho legal também. E nós temos diferentes tipos de gráficos. Não são só esses tipos de gráficos aqui. Não é só o gráfico de barras que nós temos. Nós vimos aqui um exemplo de um gráfico de barras. Não é só ele, nós temos outros tipos de gráficos. Alguns vocês já viram, outros ainda não, mas no finalzinho da nossa aula nós vamos ver alguns tipos de gráficos, só para a gente ter uma ideia de que existem vários tipos de gráficos, ok? Agora, vamos ao cinema? Ainda não, né, gente? Ainda não. Ainda não podemos ir ao cinema por causa da pandemia, infelizmente. Mas vamos imaginar aqui uma situação, tá certo? E vamos entender e aprender um pouco sobre essa questão de acessibilidade. A gente vem falando para vocês sobre acessibilidade. Lembram que primeiro nós falamos da acessibilidade no trânsito, depois nós falamos da acessibilidade nos meios de comunicação. Pois é, aqui nós temos um pouquinho sobre a acessibilidade nos locais públicos, certo? Então, vamos ver como é essa acessibilidade, como deve ser essa acessibilidade das pessoas com deficiência aos cinemas, né? A acessibilidade dessas pessoas aos cinemas. Então, vamos lá. Todas as pessoas têm o direito de ir ao cinema, com certeza, gente. Todo mundo tem que ter a oportunidade de ir ao cinema. Por esse motivo, as salas de cinema devem reservar espaços específicos, como poltronas para obesos e espaços para cadeirantes. Observe algumas regras que foram criadas para garantir esse direito aos cadeirantes. Então, gente, as pessoas obesas, que são as pessoas que estão acima do peso, não é isso? E também os cadeirantes, que são as pessoas com deficiência física, certo? Então, essas pessoas, elas que têm uma deficiência física específica, né? Essas pessoas, elas têm que ter acesso ao cinema. Sim, elas têm que ter acesso. Não é justo que elas, por conta da condição delas, elas não possam ir ao cinema. Então, os cinemas têm que garantir essa oportunidade, garantir as condições para que essas pessoas possam frequentar o cinema. Então, o que é que o cinema tem que fazer? O que é que o cinema tem que garantir? Vamos ver aqui. Olha só. Vocês já devem ter visto, né, em algum cinema, alguma coisa parecida. Eu espero que tenham visto, né? Que isso significa que os cinemas estão garantindo essa acessibilidade, né? Mas, infelizmente, gente, nem todos fazem isso. Mas vamos lá. Estes espaços devem estar próximos ao corredor e de tal maneira que a pessoa tenha uma boa visibilidade. Então, primeiro, deve ter, como a gente viu lá,
deve ter espaços específicos garantidos para essas pessoas. Olha aqui, ó. Esses espaços aqui, onde tem a marcação, onde tem esse símbolo, esse espaço é reservado, está reservado para os cadeirantes, tá certo? E estes espaços, eles devem estar próximos ao corredor, para que essas pessoas possam entrar com facilidade e sair com facilidade, né? E também tem que garantir uma boa visibilidade para o cadeirante. Então, de preferência, que seja na frente, olha, na primeira fila lá, certo? Ou em alguma das primeiras filas. Então, que esses espaços sejam garantidos nesses locais, para ficar fácil. A acessibilidade vem de acesso. Então, para que essas pessoas tenham um fácil acesso, tanto para chegar, para sentar, quanto para sair, né? Para entrar quanto para sair. Então, essa é a acessibilidade, essa é uma das regras no cinema. A outra regra é que cada espaço deve situar-se em um local que possibilite a acomodação de pelo menos um acompanhante para o cadeirante. Então, além de pensar no cadeirante, tem que pensar em quem acompanha ele, né? Porque normalmente essas pessoas, elas vão acompanhadas por outras pessoas, né? Para ajudá-las de alguma forma. Então, essas pessoas têm que se sentar próximo a elas, certo? O acesso aos espaços reservados para cadeirantes deve ser possível por meio de rampas ou elevadores de plataformas, se necessário. Normalmente a gente sabe que no cinema, de um lado e do outro, tem aquelas escadas, né? Mas além da escada, tem que ter também essas rampas para que as pessoas, para que os cadeirantes possam ter um fácil acesso. Senão não adianta colocar as cadeiras lá, reservar, se ela não tem rampa para descer, né? Porque aí como é que vai ser descer por uma escada, né? O cadeirante vai ficar difícil, certo? E além disso, deve-se destinar no mínimo 4 espaços para cadeirantes a cada 100 poltronas. Então, isso quer dizer que se o cinema tiver 100 poltronas no total, deve ter 4 espaços reservados para eles, certo? Se tiver 200 cadeiras, 200 poltronas no cinema, então deve ter 8 poltronas reservadas para os cadeirantes. E aí sucessivamente, certo? Então, a cada 100 poltronas, 4 espaços para os cadeirantes, ok? E o espaço destinado para cadeirante, gente, deve ser demarcado com o símbolo internacional de acesso. Que símbolo é esse? Este símbolozinho aqui que a gente vê, que a gente percebe nas rampas, nos locais, nas poltronas, onde a gente tem em ônibus, né, que estão reservados para os cadeirantes, a gente sempre vê este símbolo. Nas placas de trânsito também às vezes aparece. Então, este símbolo é um símbolo internacional. O que quer dizer isso? Que ele não aparece só no Brasil, mas aparece em vários países do mundo, certo? Então, esse símbolo é conhecido, é justamente para que a gente possa já identificar de cara. Quando vê esse símbolo, numa vaga de estacionamento, já sabe que é reservada para os cadeirantes. No ônibus, reservada para os cadeirantes. No cinema, poltrona reservada para os cadeirantes. Tá certo, gente? Então, interessante essas informações sobre o acesso dos cadeirantes aos cinemas, não é? Eu também gostei, ok? Então, o que foi que nós aprendemos hoje? O que foi que nós aprendemos hoje sobre os gráficos? Nós aprendemos que os gráficos também são uma forma muito interessante de apresentar informações, principalmente quando se trata de pesquisas. Assim como as tabelas, a gente pode visualizar de uma forma bem legal e compreender essas informações de uma forma mais rápida. Sendo que o gráfico ainda melhora a nossa visualização, né, e a nossa compreensão. Fica mais fácil ainda do que na tabela. Ah, gente, acabei de lembrar. Vamos lá, vamos ver os tipos de gráfico que eu tinha dito para vocês, que eu ia mostrar para vocês no final da aula. Vamos ver? Vamos ver quais são os tipos de gráficos. Nós vimos lá no módulo de vocês
um tipo de gráfico que é o gráfico de barras. Agora, vamos ver outros tipos de gráficos, só para vocês entenderem, né, que existem outros. Olha que legal! Nós temos aqui o gráfico de colunas, né, que é chamado, ou de barras. Ó, esse nome, colunas, né, muita gente chama esse gráfico como gráfico de barras, que é o tipo que está no livro de vocês, tá certo? É porque essas colunas, chama também de colunas, porque elas aparecem assim, nessa posição, não é? E aparecem também deitadinhas, tá certo? Mas eles também podem ser chamados de gráfico de barras. Nós temos o de linhas, tá? Que você vai preenchendo uma linha, colocando números aqui, e você vai mostrando essa linha crescendo ou decrescendo, né? Subindo ou descendo. Nós temos o gráfico em formato de pizza, que vocês já conhecem, que no livro de vocês, em outros módulos vocês já viram, o gráfico em formato de pizza. O gráfico em formato de rosca, que parece um bolo, né? O gráfico em formato de rosca também existe. Nós temos, ó, aqui aparece o de barras, só que aqui aparece como o de barras com essas barras aqui nesse formato, certo? Então, barras e colunas é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa, tá certo? Às vezes pode ser chamado de barras, às vezes pode ser chamado de colunas. E também tem o gráfico que é chamado de radar, porque ele vai formando esse desenho em cima de uma teia, né? Como se estivesse ali monitorando alguma coisa. Então, é o gráfico radar chamado. Então, nós vimos aqui alguns tipos de gráficos, só para vocês entenderem que eles são diversos, eles são diferentes, são de vários tipos. Ok? Então, agora sim, nós finalizamos a nossa aula, né? E muito interessante sobre gráficos, mas tem muita coisa ainda para vocês verem nas atividades que vocês vão fazer. Então, treinem, exercitem os conhecimentos de vocês, o que aprendemos aqui, tá bom? E façam com muito capricho, certo? Até nosso próximo encontro e ó, beijo! Chegou a hora da agenda. Então, o nosso conteúdo sobre gráficos, vocês vão responder no módulo 3, isso mesmo, módulo 3 de vocês vão responder as páginas 104 até a 107. Páginas 104 até a página 107. Vão exercitar bastante, muito sobre gráficos, que vocês aprenderam na nossa aulinha, tá bom? Façam, gente, façam com muito capricho, com muita vontade, para aprenderem bastante, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.